Deus falou muito comigo essa semana e eu, sinceramente, quero contribuir com vocês com essa palavra. Enquanto eles acham aí esse espelho, eu quero te dizer uma frase que eu ouvi hoje. Esperar essa galera parar de movimentar aí. Fica em paz, deixa ela, tá? Não te preocupa, a coitadinha ficou olhando para a filha dela e disse assim: deixa ela, fica bem aí. Deixa ela que ela está em casa, ela tá na casa do pai. Ouvi uma frase hoje, cara, do pastor Eric, que mexeu demais comigo. Vocês lembram do tsunami, aquele que aconteceu aquela vez? Quem lembra do tsunami? Tem gente que nem sabe o que é tsunami. Tsunami, onda grande, onda gigante, devastou lugares, o Japão, vocês lembram ou não lembram? E ele disse que conversou com um casal que morava na região do tsunami e que perguntou para o casal: e aí, cara, como que foi a experiência de viver um tsunami? E ele diz assim: cara, deixa eu te falar um negócio, comigo aconteceu um milagre tão sobrenatural. Ah, mas é um espelho bacana. Agora nós vamos precisar de voluntários, mas é daqui a pouco. Vou deixar aqui para você se olhar aí. Pastora, te olha, tá bem? Tá te gostando? Não? Só o teto? Amém. Então, ele perguntou para o casal e disse assim: cara, como que foi para vocês viver o tsunami? Como que foi estar num cenário daqueles? Ele disse assim: cara, tu não vai acreditar na bondade de Deus com a minha vida, com o que Deus fez com a minha vida. E ele disse assim: naquele dia do tsunami a gente saiu cedo, ou na noite anterior, eu não lembro exatamente. Ele diz assim: a gente saiu cedo porque a gente ama mergulho. Então eles pegaram aqueles negócios, os tubos, aqueles de gás, de oxigênio, desculpa, e foram fazer mergulho. E o Eric dizia que quando começou o tsunami, eles tinham se afastado e estavam em alto mar, em águas profundas. Então, quando o tsunami aconteceu, por eles estarem em águas profundas, eles não sentiram o tsunami acontecer. Eles não sentiram aquilo acontecer. E eu disse: tá, cara, mas e aí? Só que diz que quando eles saíram do mergulho, fizeram o mergulho, estavam em alto mar, quando saíram do mergulho e que foram voltar para a cidade, cara, quando eles voltaram para a cidade, eles viram o hotel onde eles estavam, eles viram as pessoas, os lugares onde eles estavam, tudo devastado, tudo arrasado. Só que aí, o Eric fez uma conexão que me chamou muita atenção. Ele fez a seguinte conexão: como é que você é como igreja? Quem está lendo o livro de Atos aqui comigo, a pastora, todos os dias, você está vendo um Paulo profundo. Um Paulo que visita águas que pessoas não conseguem visitar. Um Paulo que vai a lugares, um Paulo em que a gente é da moda antiga, os crentes antigos aqui vão lembrar disso. Um Paulo que, ao tocarem na roupa de Paulo, as pessoas eram curadas. Um Paulo em que, quando ele orava, as pessoas, quando ele encostava o corpo nas pessoas, as pessoas ressuscitavam. E aí o Eric faz a seguinte conexão: a igreja também é assim. Quando tu te dispõe aí a águas profundas, quando tu dispõe aí na profundidade do Senhor, tu não consegue ver o que está passando no nível raso, tu não consegue ser agredido pelo que as pessoas rasas fazem e falam. Gente, aquilo bugou minha mente. Porque eu comecei a olhar para essa situação, eu comecei a olhar para tudo que a gente vive, todo o cenário que a gente viveu, e eu comecei a olhar para isso, cara. Se a gente estiver profundo no Senhor, tudo que tu falar contra o outro, tudo que tu falar contra uma denominação, ou tudo que tu falar contra o reino de Deus, tá no raso. Não nos pertence, não nos cabe. Quando tu está em águas profundas, tu não tem tempo de olhar para a superficialidade e ficar pensando por que A não fez, por que B é assim, ou por que C é assado. Quando tu está na profundidade, tu quer saber daquilo que o Senhor está fazendo. Vocês podem imaginar Paulo indo para Jerusalém ou indo para Roma? Tu pode imaginar Paulo preocupado com o que João Marcos pensava a respeito dele por ter ido para outro lugar?
Tu pode pensar Paulo em saindo da casa dele para ir na casa da Andressa e dizer para Andressa, Andressa nem sabe, não anda com João Marcos, porque João Marcos se afastou, cara. As pessoas encostavam na roupa dele e eram curadas, o poder de Deus saía de dentro dele. Não pare para andar em águas rasas. Ezequiel 47 diz que as águas do rio de Deus, elas dão nos nossos artelhos, joelhos e lombos, até que nos submergem para que a gente possa andar totalmente dependente do Senhor. Você escolhe em que água você quer andar. Você escolhe em que nível de profundidade você quer andar. A beleza do oceano não está na superfície. A beleza do oceano, ela está abaixo da superfície. E você pode decidir onde é que você quer andar. Durante esses dias o Senhor falava comigo, porque o Senhor tem me dito o seguinte: quer uma igreja diferente, Fabiano? A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, Fabiano? Corre para Jesus. Corre para a palavra. Anda na palavra. Medita na palavra de dia e de noite. Te fortalece no Senhor. Job, jejum, oração e Bíblia. Faz as 3 coisas. E o Senhor começava a falar comigo sobre quem nós somos hoje em dia. Sobre o que nós nos tornamos como igreja muitas vezes. E igreja, irmãos, não é denominação A, B, C, D, A, F, G, H. Não, igreja é eu e você. Igreja é a comunhão dos santos, é a koinonia, é eu e você. O que eles chamam de igreja é casa de oração. Aí sim é a second house, é a bola de neve. E eu falo do meu jardim, não falo do jardim dos outros. O Senhor começou a me dizer: Fabiano, volta para dentro da palavra, se é que tu tinha saído dela. Anda baseado na palavra, volta para o centro de Jesus. Começa a pregar sobre Ele nos próximos dias. Fala sobre Ele, ama Ele, olha para Ele, pensa nele. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre isso aqui. Sobre espelhos. Eu queria ter trazido um espelhão, mas eu sinceramente me esqueci. A minha memória não é a minha melhor virtude. Eu queria ter trazido um espelhão aqui, tu chegar na frente dele e tu te olhar na frente dele e tu dizer: uau, que coisa legal eu estou vendo, cara. Ou que traste que eu me tornei. Eu queria muito 2 voluntários apenas. 2 pessoas. Não tem que ser adulto para ver o negócio. Chester, vem cá, mais um só. Não precisa correr, por favor. Não corra para não se machucar. Quem mais? Mais um só. Homem ou mulher corajoso? Tá. Olha lá, o Evelton lá, bem. Vamos deixar para tu não ficar sempre. Tu vem, Evelton, pode vir agora, meu irmão. Agora não resta outra. Todo mundo quer te ouvir. O Senhor me chamou, cara. E o Senhor começou a me perguntar: quem nós somos? E eu queria muito uma contribuição de vocês aqui, ó. Tu vai virar de frente para o espelho, tá? E tu vai ver e dizer para mim o que tu, quando tu olha para essa pessoa que está aqui, o que tu vê? Microfone aí, chama o microfone aqui, cadê? Espera aí, segura aqui um sem fio. Desapareceram, irmãos. Cadê? Sabrina, a Sabrina vai me salvar aqui. Aí, obrigado. Quando tu olha para esse espelho, tu enxerga algo no reflexo, o que tu vê? Pode ser uma palavra, poucas palavras, muitas palavras, tu decide. Transformação. Segunda chance. Valores. Amém, glória a Deus. Transformação, segunda chance e valores. Evelton, pega aí e olha aqui, o que tu enxerga, cara, quando tu olha para esse espelho? O que reflete aí, cara? Acho que uma vida nova. Uma vida nova. Amém. É isso, obrigado, Evelton. Vocês conseguem perceber que a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e o Senhor fez tudo novo. Mas vocês conseguem perceber o que eles viram? Um viu transformação e segunda chance. Outro viu vida nova.
E se você estivesse aqui, se você estivesse se olhando ali, o que você ia ver? Eu, sinceramente, irmãos, eu gosto de me desafiar. Quando eu me olho no espelho, eu olho um cara transformado, mas eu também olho um pecador, cara. Eu olho um cara, esse processo todo que eu estou vivendo agora com a igreja, esse processo fez eu olhar para dentro de mim, e fez eu olhar para mim e dizer para mim mesmo, tu precisa mudar. Tem coisas que tu precisa deixar para trás, Fabiano. Tem coisas que tu não pode mais ser assim, tem coisas que tu tem que mudar, porque se tu quer uma glória maior do que a da primeira, tem transformações em ti que vão ter que acontecer. Eu comecei a me avaliar antes de começar a pregação, não deu nem para começar ainda a estrofe inicial, a sinopse que eu sempre coloco. Eu comecei a me olhar no espelho, cara, eu comecei a ver coisas em mim, eu disse, cara, eu não quero mais ser assim. Eu quero mudar coisas em mim, eu quero ser um cara melhor, mas para eu ser um cara melhor, eu preciso olhar para a minha estrutura, onde na minha estrutura que está a falha, onde é que está a rachadura? É muito legal a gente vir para dentro da igreja e fazer aquele sinalzinho da cruz, está tudo bem, Deus me ama, Deus te ama, mas Ele é justo, cara. Quando eu comecei a fazer a pregação e olhar para Jesus, eu comecei a analisar a estrutura com a qual eu me montei como família, com a qual eu como homem me montei. Eu comecei a olhar para a estrutura, eu sou um Fabiano hoje, sinceramente, teve muitos dias, nesse processo todo que a gente viveu, teve muitos dias que eu olhei para mim mesmo, Fabiano, e disse para mim, cara, tu não aguenta mais, para. Teve muitos dias que eu olhava no espelho e eu olhava um cara esgotado, eu olhava um cara que não suportava mais. Eu olhava um cara que antigamente era um cara animado, um cara cheio de gás, um cara cheio de esperança, que estava se tornando um cara que, poxa cara, eu não acredito mais nas pessoas. Como que pode? Pode um pastor não acreditar nas pessoas, cara? Só que teve dias na minha vida, cara, que eu comecei a olhar para mim, eu comecei a me olhar no espelho, e eu comecei a dizer para o Senhor, Senhor, o que é isso, cara? O que está acontecendo? Senhor, eu amo pegar minha Bíblia e ler, cara, eu amo pegar minha Bíblia e pregar. Chegou momentos da minha vida que eu olhei para o espelho e eu disse para mim mesmo, cara, tu não tem mais prazer em fazer isso, cara. O que está rolando? Quando eu olhava no espelho, eu olhava para pessoas, porque, cara, pessoas ficaram e pessoas saíram. Só que quando eu olho para o meu espelho, quando eu olhava para mim, eu olhava para dentro desse espelho, eu dizia assim, meu irmão, tu precisa tentar de novo. Meu irmão, tu precisa lutar de novo, tu precisa fazer de novo. Então eu fiquei como Caleb, eu fiquei começando a sonhar de novo, mas todas as vezes que os processos dolorosos aconteciam, e eu pensava, eu digo, cara, o que é isso, meu irmão? De novo mais um processo. De novo mais um cenário, de novo mais uma história. Então eu preparei essa palavra. Jesus sempre foi ou deveria ser a referência de uma sociedade, pois a pauta de Cristo é sempre fundamentada no amor e no bem ao próximo. Quando Cristo se torna a referência da sociedade, rapidamente nós podemos perceber a evolução da sociedade, porque em Cristo não há egoísmo, em Cristo não há inveja, em Cristo não há ganância, em Cristo não há esse tipo de coisa do egocentrismo, eu só penso em mim. Cristo se doa, Cristo ama o próximo, Cristo ama o próximo mais do que a si mesmo. Ao olhar para Cristo, o amor sempre vai prevalecer em todas as suas características. Eu quero junto com vocês analisar algumas características de Cristo, mas antes disso, cara, eu não vou te pedir para falar, fica tranquilo. Porque se a igreja fosse cristocêntrica, se a igreja que é você, braço, perna, mão, cabeça, sei lá,
Se a tua vida e como igreja fosse cristocêntrica, você refletiria Jesus. Mas sabe o que muitas vezes acontece? Que a gente é a igreja, mas nós não refletimos Jesus, nós refletimos quem nós somos. E quando nós olhamos para quem nós somos, nós podemos não gostar. Porque a gente olha para o espelho, olha como tu é linda. Ela não deu nenhum sorriso, irmão. Não sei se ela não curtiu a roupa hoje. Mas quando a gente olha para o espelho, cara, a gente começa a se analisar com critério. Se a igreja ela fosse cristocêntrica, se a sociedade fosse cristocêntrica, a sociedade olharia para si, vai passando o espelho, dá uma olhadinha para ele antes, não foge, olha, não, analisa, cara, olha isso. Se a igreja fosse cristocêntrica, se a igreja tivesse com os olhos voltados para Jesus, a igreja não seria egoísta. Se a igreja tivesse com os olhos, se a gente realmente estivesse lendo, cara, a Bíblia que nós temos em casa, quantos tem mais de uma Bíblia em casa? Mais de uma, tem duas ou mais? Misericórdia. Se tu te olhar no espelho agora, cara, qual é a característica mais evidente de Jesus que tem em ti? Sabe qual foi a pior coisa que aconteceu comigo nesses dias de transição todos? A pior coisa que aconteceu comigo nesses dias de transição é que eu comecei a olhar um Fabiano. Tem gente que não quer olhar para o espelho, isso fala muito. Sabe por quê? Porque tu tem medo do que tu vai olhar. Quando tu enxerga uma verdade que tu não queria ler. Passa para cá, para o lado de cá também. Ó. Tem uns aqui, meu irmão, que refletem Jesus, para de ser cabeça suja. Sabe que nesse processo todo eu comecei a olhar para as coisas, e eu comecei a olhar para coisas dentro de mim que não refletiam Jesus, irmãos. Vocês estão aqui? Eu comecei a olhar para coisas dentro de mim que não refletiam Jesus, porque tinha coisas dentro de mim que queria justiça própria, Mateus. Chegou momentos aqui que eu olhei para mim mesmo e eu disse, cara, volta para Cristo. Isso tudo dentro de mim, tá, irmãos? Que eu consegui não expor para a sociedade tudo que eu sentia. Mas tudo dentro de mim tinha uma vontade de berrar juízo. Mari, eu tinha uma vontade de berrar juízo. Eu tinha vontade de dizer, cara, deixa de ser falso. Para de ser hipócrita. Deixa eu te falar algo, tinha coisas dentro do Fabiano que estavam gritando tão profundamente que o Fabiano olhava para ele e dizia, para Fabiano, olha para Cristo. Eu comecei a olhar um Fabiano, cara, que eu disse, cara, eu preciso mudar coisas em mim. E quando a gente fundou a S-House, parece loucura, Marcão, 10 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, aí do dia para a noite a gente, levanta, pastor Second House. Se tivesse tudo bem, nós tivéssemos olhado para Cristo, nunca aconteceria isso, Aline. Nunca aconteceria isso. Se tivesse tudo bem e nós fôssemos a igreja de Jesus na terra, isso nunca teria acontecido, porque nós nos protegeríamos, nós nos abraçaríamos, nós nos guardaríamos num casulo um ao outro e não deixaríamos ninguém tocar na transformação, na metamorfose que nós estamos vivendo. Mas porque nós largamos esse monte de versão bíblica que nós temos, então nós metemos juízo próprio e nós corremos para o abraço, cara. Nós paramos de olhar para Jesus. Só que tem algo aqui que eu quero pregar para ti nessa noite. Que eu quero pregar para ti esperança. Eu quero pregar para ti esperança. Eu quero pregar para ti quem tu pode ser. Eu quero pregar para ti, quero que tu olhe para essa pessoa que está do teu lado animado e diga para ela assim, com ânimo, cara, não acabou. Nós estamos apenas em uma metamorfose. Diga para ele aí. Nós estamos vivendo uma metamorfose, cara.
Todas as vezes que eu olho, hoje eu dizia para a pastora, quer ver que vai acontecer uma coisa? A gente está indo para a igreja, não está tão frio, mas está chovendo. Quem não tem carro, não vai conseguir ir. E aí eu vou olhar meia dúzia de cadeira vazia e vou pensar imediatamente assim, vixe, será que esse povo foi para outra igreja? Eu sabia que isso ia acontecer. Quando começou o culto, a metade da igreja estava aqui. Dá uma olhadinha como encheu. Mas mesmo assim, cadê o povo dessas cadeiras brancas? Eu odeio o branco das cadeiras. Na igreja rica que nós vamos pastorear e que vocês vão ser, vai ser tudo cadeira preta. Cadeira branca grita, cara, ele não veio. O diabo está nisso. Quando a gente começa a olhar para o espelho, a gente começa a olhar coisas que a gente não gostaria que estivessem ali. Obrigado, Wesley. A gente começa a olhar para coisas que a gente não gostaria que estivessem ali. Quando a gente olha para o espelho, a gente olha, porque eu sou cristão. Tu é cristão ou não? Quem é cristão aqui? Vamos lá. A gente está lendo o livro de Atos. Hoje a gente terminou de ler o capítulo 21. A última semana, a última volta do ponteiro agora. No capítulo 21. No capítulo 20, na verdade. Versículo 24. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Deixa eu te dizer um negócio. O apóstolo Paulo olhou, pode parar o espelho aí, se ele está te causando dores, pode deixar num canto aí. A gente começa a olhar para a vida do apóstolo Paulo e esse cara entendeu algo que muitos de nós não entenderam. Esse cara contemplou um Cristo que muitos de nós não contemplaram. Esse cara viu um Cristo que muitos de nós não viram. E eu quero te dizer algumas características dele. Pelo menos 4. Primeira característica de Jesus, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, no Mateus capítulo 9, versículo 36. O Cláudio está esperando lá, espelho sem reflexo. Aleluia. Ele estava esperando o título da palavra que eu me esqueci de dar para ele. Espelho sem reflexo. Capítulo 9 de Mateus, versículo 35 e 36. Olha como vocês vão enxergar uma característica de Jesus que estava no apóstolo Paulo. Vai ser rápido, quem está lendo comigo vai ver. Versículo 35 diz assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas... Lembrou alguém? Apóstolo Paulo. Anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Primeira grande característica de Jesus: Jesus é compassivo. Compassivo no dicionário é quem tem ou revela compaixão, que se compadece, alguém condolente. Primeira grande característica de Jesus, ele teve compaixão das multidões, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tinha pastor. Jesus, ele andava em todos os lugares, e diga para quem está do seu lado assim, a melhor coisa que ele fazia, era anunciar as boas novas do reino. Cara, Jesus, ele era compassivo, ele era um cara que se compadecia das pessoas. Deixa eu te dizer algo, a primeira coisa que você deve pedir, enquanto você estiver aqui dentro, você precisa ter compaixão, você precisa ter compaixão das coisas e das pessoas. As pessoas estão em um processo de transformação, nós ainda não estamos prontos. Você pode repetir isso comigo? Eu ainda não estou pronto. Eu estou em uma metamorfose. Cara, eu estou numa metamorfose, cara. Esses dias eu estava falando com a pastora e a gente estava chegando à conclusão que eu acho que eu tenho 29 anos de conversão e não 28, nem eu sei mais. Mas faz tantos anos e eu ainda olho para os novinhos na fé e ainda penso, cara, eu ainda estou decidindo uma metamorfose, tem coisa que está mudando dentro de mim. Eu tinha vontade de quebrar tudo agora nesses dias que passou.
Diegão, eu tinha vontade de pegar as coisas e aí eu olhava para Jesus, Jesus estava compassivo. Eu olhava para Jesus, Jesus tinha compaixão de tudo e de todos, inclusive de mim. Quando a gente olha para Jesus, a gente olha para um cara que não pensa só nele, a gente olha para Jesus, a gente olha para um cara que pensa no todo, muito mais do que pensa nele mesmo. Jesus, o cara da compaixão, quando ele estava na sociedade, ele pensava no todo. Uma ovelha sem pastor, ela fica perdida. Eu comecei a olhar para mim e para a pastora e comecei a dizer para ela: amor, como é que vai ser agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai agir? A gente sabe ser bola de neve, a gente perdeu a cartilha lá de como é que eram outras igrejas. Só que aí, cara, eu comecei a olhar para o lado e eu comecei a ver os caras entusiasmados. Eu comecei a ver os caras entusiasmados. Pô, pastor, vai ser muito legal, cara. Nós vamos ter isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo outro. Pastor, tu já imaginou como é que vai ser a logo nova? Como é que vai ser? Meu irmão, a galera começou a sonhar. Então o Senhor destravou dentro de mim algo. Eu comecei a sonhar também. Mas não tem como ser um sonhador que não seja um cara tomado de compaixão. Porque nós somos uma igreja, nós não somos um hipermercado. Nós não somos uma padaria, nós somos uma igreja, cara. E uma igreja, ela vende amor ao próximo. Se é que dá para dizer isso, claro que é uma conjectura. Mas não há como você estar aqui dentro sem você fornecer compaixão como material próprio da igreja. Não há como você querer dizer para mim que você permaneceu na S-House e você vai ser quem você era antes, porque ninguém pode ser quem era antes, porque nós perecemos no meio do caminho como igreja. Eu não, pastor, eu continuo mesmo. Mentira, você faz parte da bola de neve. Se você era membro aqui, você faz parte de toda a bola de neve, você pereceu junto. Nós fomos derrotados por Satanás em partes. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu uma nova chance, cara. Ele nos deixou começar de novo de maneira correta. Então deixa eu te falar algo. Se você quer ser um espelho que reflete algo bom, você precisa refletir compaixão. Você precisa refletir compassividade. Você precisa ser compassivo. Você precisa ser compassivo. Você precisa olhar para o próximo, você precisa amar ele nas suas imperfeições. Amar quando tudo está bem, cara. Amar a Lidiane nos dias em que ela está bem é muito fácil, porque a Lidiane é uma pessoa muito bem-humorada. Mas amar ela quando ela não está bem é muito difícil, porque é difícil lidar com uma Lidiane que é muito bem-humorada quando ela está mal-humorada. Quando ela está com problema, quando ela chora. Quando tu tem uma pessoa que dança o tempo inteiro, que sorri sem parar, e essa pessoa começa a chorar sem ter ânimo para fazer as coisas, tu não sabe lidar. Eu concordo, mas eu não consegui entender bem. O que ela disse? Ela é assim. Só que o grande problema, cara, é que a gente quer das pessoas a perfeição. A gente quer das pessoas que elas sejam o que nós não conseguimos ser. A gente quer que as pessoas sejam algo que é inalcançável no momento para elas. E Jesus era maravilhoso por isso, porque Ele era compassivo. Ele olhava para as pessoas e dizia para elas assim: calma, cara, tu está como uma ovelha sem pastor, deixa eu te dizer algo. Vai com calma, não acelera o passo. Vai devagarzinho. Não quebra o motor antes. Não corre demais. Diga para quem está do seu lado aí: a nossa corrida não é de velocidade. É uma maratona, é de resistência. Comecei muito bem, pastor, estou cheio do Espírito Santo. Mas se daqui a 5 anos tu tiver caído numa sarjeta, fracassado, não serviu de nada. É muito pior. Eu não vou pedir para tu falar de novo para quem está do lado, porque nem eu estou aguentando mais. Mas, cara, deixa eu te falar algo. Se daqui a 5 anos tu tiver desviado, é muito pior do que se tu não tivesse conhecido a Jesus.
Porque agora tu conhece a verdade. E uma vez conhecendo a verdade, Deus já não chama mais esse tempo de ignorância. Deus já chama esse tempo de alguém que conheceu a verdade e se afastou dela. Enquanto tu não conhecia Jesus, o livro de Atos diz que isso é tempo de ignorância. Tu não sabia o que tu estava vivendo. Mas agora tu sabe. Mateus 14, versículo 13. Pula um pouquinho aí. Olha a compassividade de Jesus, cara. Olha como ele era maravilhoso. Mateus 14, versículo 13. Ele começou a olhar para o povo e o povo começou a aceitar as palavras dele e começou a segui-lo. Versículo 13 diz assim: logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão. Ele teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Versículo 16: não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês alimento para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Diga, 5 pães e 2 peixes. É o suficiente. Versículo 18 diz: tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e fez o quê? Vocês abençoariam ou comeriam? Olha para o espelho. Vocês abençoariam ou comeriam? De repente vocês comeriam. Mas na verdade nós teríamos que abençoar. Volta. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Para aí, olha para cá por um instante. Aqui está o pão. 5 pães é 5 pães, cara. 5 pães não é 5.000 pães. 5 pães é tu tirar um pedaço de pão e tu não entender que o pão está crescendo de novo. Não, mas para aí, botaram um fermento diferente, agora é o fermento do céu. Tu tira um pedaço, porque eram 12 discípulos mais 5 pães. Eram 12 discípulos, mas eram 2 peixes. 5 caras ficaram sem fazer nada. Então ele pegava e dava a fatia do pão, e quando ele olhava, nascia de novo a fatia do pão. Então ele tirava, Rodrigo, my friend, a fatia do pão, e nascia a fatia do pão. Então ele tirava a fatia do pão, e nascia a fatia do pão. Eu não sei, cara, mas na minha loucura, no meu TDAH, eu acho que eu ia dizer: cansei desse pão, tu dá pão, e não para de ter pão na tua mão, eu não aguento mais. São 5.000 pessoas. São 5.000 pessoas comendo. Quantos de vocês diriam para as pessoas: eles têm razão, vai embora? Sabe o que o Senhor tinha preparado para as pessoas? Ele não tinha preparado comida, Ele tinha preparado provisão. Sabe por quê? Porque aquelas 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, elas nunca mais seriam as mesmas, porque elas não viram apenas 5.000 pães distribuídos, elas viram provisão. Elas viram multiplicação, elas viram a soberania de Deus. Sabe qual é a diferença, irmãos? É que quando eles começaram a pegar o pão na mão, o pão era como todos os outros pães, mas eles viram 5.000 pessoas abençoadas por um cara que se doou, por um cara que não quis olhar para as coisas nas circunstâncias que estavam. Ele olhou as coisas em outra dimensão. Eu posso ser um cara que abençoa 5.000 ao invés de abençoar 12. Mas de repente você, na sua família, 12 discípulos, você pegaria o pão e esconderia.
Não, cara, essa gente quando sentir fome, eles vão pegar o pão e nós vamos ficar sem, vamos esconder. Come aí, pega um pedaço, cara, antes que a galera veja. Se a galera vê, te analisa, irmão, olha para o espelho. Te analisa, olha para o espelho, porque de repente você vai olhar para o espelho e você vai ver um cara que é ganancioso, que só pensa nele. De repente você vai olhar para o espelho e você vai enxergar um espelho que não reflete Jesus, que reflete só a sua natureza humana, que você consumiria tudo e não pensaria no próximo. Jesus olhou, você vê nessa passagem ele comendo o primeiro pedaço? Vê? Não vê. Ele não pensava nele, ele pensava no próximo. Sabe o que acontece para uma igreja crescer? Sabe o que acontece para uma família ser melhor? Sabe o que acontece para um ser humano ser melhor? Ele precisa passar a pensar no próximo. Ele precisa passar a ter compaixão. A primeira grande característica de Jesus para mim é a compaixão. Ele olhava para as pessoas e ele não as condenava por serem diferentes dele. Foi meu principal desafio nesses dias, olhar para as pessoas e não condená-las por serem diferentes de mim. Eu trabalho num lugar que é só dinheiro, só se fala em dinheiro. No meu lugar de trabalho, só se fala em dinheiro. É a Secretaria da Fazenda, não se fala do outro assunto. Quando a gente chega nos lugares, a gente chega e é olhado diferente, sabe por quê? Porque o que as pessoas precisam para fazer um trabalho melhor é dinheiro. Então quando nós chegamos a uma possibilidade de nós abrirmos o cofre para que o dinheiro saia, mas esquecem que o dinheiro não compra a gratidão das pessoas. Que o dinheiro não compra os bons testemunhos. A primeira característica de Jesus, por causa da fome que afligia as pessoas, ele criou compassivamente comida suficiente para alimentar grandes multidões. Em pelo menos 2 grandes ocasiões ele fez isso. Como que você faria? Sinceramente, nesses dias e nessas pregações, eu tenho tentado nos trazer como igreja para dentro da palavra, nos trazer como igreja para dentro da verdade que é Jesus Cristo, nos tirar dessa ilusão gospel, desse cenário que gospel, que é um cenário de purpurina, que tudo vai dar certo, que está tudo bem, que não aconteceu nada. Esse cenário da purpurina não existe, cara. A igreja de Jesus, a igreja de verdade, ela precisa ser transformada. Mas deixa eu te falar algo, a coisa mais maravilhosa em Jesus é que nunca é o fim, cara, sempre é um recomeço. Então sempre você vai ter uma nova chance. Se você não era compassivo, você pode olhar para dentro de você agora e dizer para o Senhor: Senhor, eu não aceito mais um Fabiano sem compassividade, eu quero ser um Fabiano compassivo, eu quero ser um Fabiano que tem compaixão das pessoas. Essa igreja não caberia, em hipótese alguma, todas as pessoas que nós ganhamos para Cristo, se as pessoas não tivessem saído dela pensando em si mesmo. Não caberia. Não teria como nós estarmos no mesmo ambiente que a gente está agora, se todas as pessoas tivessem permanecido. Sabe por quê? Porque nós não teríamos lugar para todas as pessoas, porque todas as pessoas que saíram pensaram em si. E eu não estou aqui julgando o pensamento delas, eu só estou te dizendo uma coisa: você precisa ter compaixão das pessoas, e não olhar as pessoas só sobre a sua ótica. Você não pode olhar para as pessoas só sobre o seu pensamento, só sobre o seu ponto de vista. Quando eu olho para alguém, como pastor, eu preciso olhar para esse alguém e preciso pensar: cara, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mudar esse cenário? O que eu posso fazer? Segunda grande característica de Jesus. Para Jesus, você pode repetir isso comigo? Para Jesus, todo mundo tinha valor. Ninguém era sem valor. Os menos afortunados e desprezados. Vai, não cansa ainda. Eram exatamente aqueles com quem Cristo queria andar e procurava salvar. Diga para quem está do seu lado aí: ninguém era sem valor. Já conseguiu se enxergar no espelho aí? Já conseguiu? Quem que lembra do dia que fez menos 2 graus em Bagé? Agora quem comprou uma coberta levou comida para as pessoas que moravam na rua. E aí, igreja? E
aí, igreja? Viu como a gente adormece em muitos momentos? Viu como a gente adormece, cara? Viu como a gente vai perdendo o conceito? Sabe por quê? Porque a gente se acostumou com esse caixote aqui. Esse caixote é confortável, deve estar garoando na rua, não sei nem se não está chovendo. Está chovendo, Miguel? Olha lá para nós, não está? Estava garoando quando eu cheguei, frio. Mas eu vim para cá no meu belo carro. Eu discuti com a pastora e com a Julie qual era a roupa que eu deveria botar. Aí eu botei uma camisa, elas não gostaram. Eu botei outra, elas não gostaram. E elas disseram para mim, vai com esse blusão só. Mas eu tinha 3 opções pelo menos para tentar olhar. Sabe o que acontece com gente que não está aqui agora? Não está aqui de repente porque não tem roupa. Porque não comeu ainda. A gente, cara, a igreja gospel, ela se acostumou com um caixotão aqui. Então a gente nessa igreja gospel, a gente se relaciona com todo mundo aqui dentro. Tem alguns que a gente não gosta, tem alguns que a gente gosta mais, e tem gente que a gente nem suporta. Isso é ser igreja? Quando a gente se acostuma com esse caixotão aqui, a gente vai para dentro do nosso local de trabalho e a gente trata todo mundo como se fosse igual. Esquecendo que na verdade quem nós somos como igreja é que nós somos servos de todas as pessoas. No meu trabalho eu criei uma estratégia. Eu vou servir as pessoas e eu vou ser o tempo inteiro grato a tudo que elas fizeram. Então, todas as vezes que alguém fizer algo para mim, eu vou agradecer. Todas as vezes que alguém fizer algo para mim, eu vou valorizar. Eu vou dizer para elas que o trabalho delas é bom. Eu vou dizer para elas que elas estão fazendo tudo muito bem feito. Porque eu quero ser alguém diferente. Eu não quero entrar lá e sair de lá. Porque o meu quadrado lá acaba dia 31 de dezembro, quando acaba esse governo. Foi esse o plano que eu estabeleci junto ao Divaldo. Dia 31/12, quando eu sair de lá, as pessoas vão ter que olhar para mim e elas vão fazer um julgamento. Realmente esse cara é um bom pastor. Realmente esse cara é um cara sério. Realmente esse cara é um cara de Deus. Eu quero Jesus dele. Quando você sai da casa da sua mãe, ou quando você sai da casa de um familiar seu, quando as pessoas te olham, o que as pessoas pensam? Quando você sai da sua casa e as pessoas te olham, elas dizem, pô, esse traste já foi, graças a Deus. Ou as pessoas olham e sentem falta e dizem, pô, cara, por que tu já vai, meu irmão? Não vai ainda, cara. Vamos ficar mais um tempo, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Jesus, no capítulo 25 de Mateus, no versículo 35, 25, 35, tá? Ele diz assim, tive fome, pois tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Gente, eu queria pedir para vocês menos movimentação, pelo amor de Deus. Porque senão a gente não vai conseguir aqui de jeito nenhum. Eu vou repetir o versículo 35, tá? Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei Jesus dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Jesus está olhando para mim e para você e está dizendo: quer me fazer bem? Quer ser grato a mim? Quer ser fiel a mim? Quer ser justo comigo? Ame o seu próximo como a si mesmo. Dê roupa para quem não tem. Dê comida a quem não tem. Eu tenho um hábito aqui. E tem uma coisa que a gente fazia aqui que eu quero te convidar a fazer no domingo que vem. Quem está disposto a bater o pé e dizer que vai estar aqui domingo que vem? Levanta a mão. Então eu vou te convidar. Nós temos um hábito aqui que a gente faz.
Já deixa eu te dizer antecipadamente, tá? Pode ser que eu não consiga chegar a tempo, mas a gente vai chegar a tempo, né? Pro culto. Não é no sábado o negócio que a gente tem um compromisso? A gente tem um hábito aqui na igreja, que a gente pega algo que tenha muito valor para nós, e traz da nossa casa esse algo de muito valor e dá para alguém que a gente escolhe aqui dentro. Para que essa pessoa seja marcada por algo que tem muito valor para nós. Então, quando eu for entregar algo de muito valor, eu vou olhar para ela e vou dizer assim, ó, quero nessa Bíblia aqui, cara, essa Bíblia eu comprei com o intuito de ensinar as pessoas quem era Jesus, mas eu quero marcar a tua vida com isso. O Thales está nos Estados Unidos com uma Bíblia, que é a Bíblia que eu mais amo na minha vida, e a Bíblia que eu dei para ele não se vende mais no Brasil. Então, se você quer fazer esse voto junto comigo, domingo que vem, pega algo que você tem que é de valor para você e traga para dar a alguém. E alguém vai te dar algo também, em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Vamos? Pegar algo que tem valor, pode ser roupa, pode ser Bíblia, pode ser livro, sei lá, cara. Tu vai trazer algo e tu vai dizer para alguém, cara, eu olhei para vocês dentro da igreja, eu te enxerguei lá e eu queria gerar algo na tua vida. E tem gente que vai ganhar mais de uma coisa, mas vai ter que dar algo. Sabe por quê, cara? Porque quando você dá algo de valor, você está fazendo por ela o que Jesus faria. Jesus pegaria algo de valor dele e daria para alguém. Quando essa passagem da Bíblia ela está dizendo isso, ela está nos mostrando um sinal. Quem nós somos, cara? A quem nós refletimos nesse espelho? Cadê o espelho? Traz para mim aqui, Gabi. Eu acho que está do teu lado, né? Quem nós refletimos no espelho, cara? Quem nós somos? Olha para mim, não se preocupa com o espelho. Se quiser, eu deixo ele aí. Quem nós refletimos ali? Nós refletimos Jesus ou nós refletimos a nós mesmos? Porque se eu refletir quem eu sou realmente, irmãos, o Fabiano sem Jesus, vocês não vão querer ver. O Fabiano sem Jesus, vocês não vão querer ver. Fabiano sem Jesus não tem o mesmo compromisso com a família. O Fabiano sem Jesus, ele não tem o mesmo compromisso com a igreja. O Fabiano sem Jesus, ele pensa muito mais nele do que nos outros. Ele quer para ele os benefícios no trabalho. O Fabiano sem Jesus, ele quer para ele os benefícios na casa. Ele quer para ele os benefícios da alimentação. Ele quer para ele. O Fabiano sem Jesus, ele quer as coisas para ele. Quem você é quando não tem Jesus? Eu olho para as pessoas e às vezes eu tenho vontade de fazer isso aqui, cara. Olha para ti, meu irmão. Olha se tu está refletindo Jesus. Porque se tu não está refletindo Jesus, está aí o problema. Tem gente que olha para mim e diz assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo errado comigo, pastor. Eu estou vivendo uma vida reta diante de Deus. Pastor, eu estou sendo fiel a Deus. Pastor, eu estou indo na igreja, pastor. E está passando por problema? Cutuca quem está do teu lado aí e diz assim, então tem algo errado, tem pecado. Se está tudo bem, e tu segue no pincel, irmão, tu segue tomando na cabeça, é porque tem pecado. Sabe o que está nos faltando, igreja? Eu não estou falando das igrejas aí fora, eu estou falando da minha igreja que eu pastoreio. Eu estou falando da tua igreja que é tão igreja quanto minha. Sabe o que está faltando? Está faltando as pessoas olharem para cá e enxergarem Jesus nisso que está saindo aqui. Eu estou cuidando do horário aqui, tá? Mas eu vou dar mais uma circulada com o espelho, porque eu adoro ir com o espelho, porque tem algumas pessoas que é o seguinte, cara, eu vou ir para esse lado agora. Tem algumas pessoas que eu adoro ver a expressão delas, elas olham e dizem assim, mas se isso fosse comigo, eu ia quebrar a pau. Aí tu pega o espelho e Jesus quebraria? Se fosse comigo, não ia ficar assim. Ele ia ver o quantidade de desaforo que eu ia dizer. Tem Jesus aí? Se fosse comigo, cara. Ah, se fosse comigo, vocês nunca fariam isso que fizeram com ela. Ou vocês nunca fariam isso que fizeram. Tem Jesus aí? Ah, mas se fosse comigo, meu irmão, tu nunca passaria por que tu passou. Porque se fosse comigo, tem Jesus aí. Olha para cá, cidadão. Sabe o que acontece? A gente olha para o espelho. E
muitas vezes a gente não consegue enxergar Jesus nele. O que eu quero te propor como second house nos dias atuais é que tu olhe para o espelho e quando tu olhar para o espelho, tu enxergue muitas características de Jesus nele. Tu comece a enxergar, cara, eu me tornei um cara compassivo. Eu me tornei um cara apaixonado, cara. Eu me tornei uma pessoa que quando as pessoas olham, elas dizem, cara, que legal, cara, eu estou vendo Jesus em vocês. Sabe, eu vejo Jesus em quem tu é. Olha para o espelho, cara, porque tu precisa olhar para isso aqui e tu precisa enxergar algo. Olha para isso. Precisa enxergar algo aqui que faça bem para ti mesmo. Sabe por quê, cara? Porque é isso que sustenta uma igreja. Jesus sustenta a igreja. Quem sustenta a igreja é Jesus, cara. Eu nunca canso de falar para tu tem que enxergar Jesus aqui. Tu não tem o direito de não enxergar Jesus. Ela enxerga. Ah, que linda, viu, cara? Ela é a mãe do Leandro, que estava morta no hospital com AVC hemorrágico. Sabe o que disseram para mim quando a senhora desceu para fazer o exame? Nem para ele eu falei. Ela olhou para mim, a pessoa olhou para mim e disse o seguinte: já mandaram dizer que ela não vai passar dessa noite. O médico, tem um amigo, eu disse para ele me disse o seguinte: tu crê em Deus? Eu disse, creio, então ora. Porque quando olharam para o exame dela, cara, no exame dela eles diziam o seguinte: essa noite é impossível ela passar dela. Porque o AVC é muito grande, a hemorragia no cérebro é muito grande. Muita coisa precisa acontecer. Cara, olha para isso aqui. Começa a enxergar algo aqui dentro. Quando eu olho para as pessoas, porque eu estou fazendo isso comigo nesses dias, cara. Presta atenção aqui. Eu estou fazendo isso comigo. Eu estou me olhando, eu estou dizendo para mim mesmo: isso não tem Jesus, cara. Isso precisa de Jesus, Fabiano. Sabe, cara, quando eu começo a olhar para isso aqui, eu começo a analisar. Eu preciso ter Jesus aqui refletido. Essa igreja, ela precisa refletir Jesus. Porque se a igreja refletir o Fabiano, não é legal, é idolatria. A igreja, ela precisa refletir Jesus. Olha para cá, bonita. Ela precisa refletir quem nós somos. Mas ela precisa refletir as melhores características de Jesus para ela crescer. Porque senão, Diegão, é balela. A gente dizia, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não será. Se a gente não mudar, não será. Então eu comecei a me analisar, cara. Eu comecei a olhar para mim, eu comecei a dizer para mim, eu não quero ser quem eu era. Eu quero ser melhor. Só que eu queria, meu querido, eu queria ter entrado para dentro da lâmpada do Aladim e pluf, sair zero. Perfeito. Não consegui. Naqueles dias eu ainda olhei para coisas e eu pensava para mim mesmo, e digo, caraca, é tão difícil, cara. Parece que essa transformação não vai acontecer. Jesus era compassivo, Jesus era amoroso, Jesus, ele pensava no próximo. Jesus não comeu o primeiro pedaço de pão, irmãos. Jesus, ele não comeu o primeiro pedaço de pão, ele não tomou o primeiro copo de água, ele não comeu a melhor parte do peixe. Ele não comeu a melhor parte do peixe. Ele entregou a melhor parte do peixe. Eu sinceramente quero, como igreja, olhar para o futuro e lá no futuro pensar o seguinte, cara. Eu consegui realmente influenciar a igreja a ser como Jesus. O que eu quero como igreja, cara, é conseguir realmente influenciar a sociedade. É conseguir realmente olhar para a sociedade e dizer para a sociedade foi impactada por essa igreja, porque essa igreja, ela reflete Jesus. Eu vejo muitas pessoas dizendo para mim que depois que começaram a frequentar a igreja, elas ficaram melhores. Elas evoluíram, eu sou outra pessoa. Isso é maravilhoso, porque não é por nossa causa, é por causa de Jesus. Eu não tenho essa capacidade. Quando eu olho para o espelho, eu ainda enxergo coisas em mim que eu digo, caramba, tu ainda está aí. Mas eu só consigo transformar a sociedade. Sabe aquela história que eu contava lá atrás, que eu tinha um sonho de mudar o mundo? Eu ainda tenho, cara. Mas eu só consigo fazer isso se vocês me ajudarem a mudar a sociedade ao entorno de vocês. Quando tu entrar no teu trabalho, tu não pensar só em ti.
Quando tu entrar na faculdade, tu não pensar só em ti, mas tu pensar no próximo. Terceira característica de Jesus, e a gente está chegando no final. Jesus tinha o senso da missão e ele era 100% obediente à vontade do Pai. Quem está aqui ainda? Cabeça e coração. Cabeça e coração, não está só a alma aqui, só o corpo, quer dizer. Jesus, cara, no Mateus 26, aí pula um. Mateus 26, Jesus nos dá mais uma aula. Mateus 26, 36. Tem mais outra aula. Vamos ler juntos? Do 36 ao 39. Vamos ler aqui então, todo mundo. Ó. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Estava chegando a hora da crucificação. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus está indo para a crucificação para morrer por você. Ele não tinha pecado. Ele está indo para morrer por tua causa. Ele não está indo para morrer por causa dele. Ele não tinha algo a ser condenado. Jesus poderia passar pela sociedade como sendo aquele professor que todo mundo amou, porque ele ia contar histórias, ele ia curar pessoas, mas se ele não fizesse escândalo no meio das ruas, se ele não andasse pelas ruas fazendo tudo que fez, ele ia passar pela sociedade, cara, e ninguém ia atacar ele. Então Jesus para e ele olha para mim e para ti, ele olha para mim e para ti como nós fôssemos merecedores, mas nós não éramos. Ele olha para mim e para você, então ele está dizendo, prostrado com o rosto em terra, com medo, angustiado. Ele com o rosto em terra olha para mim e para você e diz para o Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo? Cara, essa dor está insuportável para mim. Se tem como passar para outro, passa para outro. Me deixa pular fora dessa cruz. Eu não estou aguentando de dor agora, eu não estou aguentando de angústia agora, eu não estou aguentando de tristeza agora, cara. Se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não faz a minha vontade. Todavia faz a tua. Todavia faz a tua vontade, porque eu sei, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E se a tua vontade prevalecer, vai ficar tudo bem. Então Jesus olha para as pessoas e diz: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não faz o que eu quero, porque eu sou imperfeito enquanto estou nesse mundo. Eu pensei algo imperfeito. Jesus era perfeito, mas ele pensou algo com a natureza carnal, por um instante. Ele está doendo, ele está sofrendo. Ele olha para mim e para você, e ele sabe que a gente olha no espelho e a gente não consegue refletir a ele ainda, mas ainda assim ele olha para nós e nos diz: eu amo vocês em uma proporção que eu estou disposto a me entregar por vocês. Saiam daqui e reproduzam isso. Saiam daqui e amem as pessoas nessa dimensão. Saiam daqui e se doem pelas pessoas nessa dimensão. Saiam daqui e frutifiquem nessa dimensão. Vocês estão aqui, irmãos? Porque a gente pode chegar na rua agora, cara, e a gente pode olhar para alguém e pode dizer para esse alguém: cara, eu confio que você pode ser alguém melhor. Eu confio que você pode ser alguém melhor. Eu confio que você pode evoluir. Eu confio que você pode vencer a depressão. Eu confio. Eu confio
fiz, sabe por quê? Porque teve um dia, logo após a morte de Samuel, teve um dia que eu estava deitado em cima da cama e o meu corpo mandava eu vir para a igreja, mas a minha dor, a minha insegurança, o meu medo de não saber viver sem o meu filho, a minha depressão não deixava o meu corpo sair da cama. A minha mente me empurrava, mas o corpo não levava. Então eu tentava, não conseguia gritar, só chorava. Então chegou uma sobrinha que eu considero como filha. Ela me chama de tio Mano. Ela pegou nas minhas mãos e ela me disse assim: tu não está conseguindo sair daí, né? E eu disse para ela: não. A minha dor me sufoca. E ela me disse: mas tu é forte, vem que eu te ajudo. Então ela pegou das minhas mãos, ela levantou o meu corpo. E eu disse para ela: tu acha que eu consigo? E ela disse: eu sei que tu consegue. Então eu saí, fui para a igreja, subi. Quando eu subi, irmãos, quando eu subi no altar, porque lá na outra igreja era menor, mas era assim. Quando eu subi no altar, eu senti a autoridade da cura subindo no meu corpo. Então enquanto eu caminhava aqui para cima para pregar, moído, quando eu andava aqui para cima para pregar, a cura me tomava. Então naquele dia em diante eu disse fim a isso chamado depressão. Sabe por quê? Porque Deus cura por amor, cara. Sabe por quê? Porque um dia curado, tu nunca mais vai esquecer a dor de estar enfermo. Tu nunca mais vai esquecer a dor que tu sofreu. Então quando tu é curado, tu sabe a dor de alguém que está sentindo a mesma dor. Tu sabe a aflição que é viver aquela dor. Então tu nunca mais vive da mesma forma. Tu vive para que alguém seja curado. E o que eu estou fazendo aqui é viver para que alguém seja curado. É viver para que alguém tenha a esperança de Jesus em sua vida. É fazer você olhar para o espelho e sei, cara, o quanto é desagradável tu te olhar aqui e tu enxergar uma pessoa falha, insuficiente ou incapaz. Eu sei, eu estou na frente desse espelho. Às vezes eu olho, não é à toa que eu tenho no meu roupeiro, está escrito o Salmo 139, versículos 23 e 24, não à toa está escrito lá: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus, eu estou precisando que o Senhor me olhe, eu estou precisando que o Senhor me mostre aonde eu tenho que mudar, porque eu vivo para curar pessoas, eu vivo para transformar pessoas. Ou como diz: afixe os meus olhos, eu não joguei a minha vida fora, eu entreguei os meus melhores anos ao Senhor. Eu tenho 47 anos de idade e 29 entregues a Jesus. Dos meus 47, 29 eu entreguei a essa causa. São 29 anos dizendo não para mim e sim para Ele, todos os dias. E todas as vezes que eu perdi, eu tentei dizer sim, eu só não consegui. Eu sei que vocês podem estar se sentindo frágeis aí, fracos, eu também sou. Mas deixa eu te dizer algo extraordinário. Com Cristo você pode todas as coisas, porque a Bíblia diz: eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, se você está achando que você está vivendo uma derrota, deixa eu te dizer, esse é o cenário perfeito para uma grande vitória. Não desista, não desista. Você perdeu uma chance de aplaudir a Jesus. Porque Cristo, cara, até a minha caneca diz para mim ser valente. Até a minha caneca. Amanhã é o dia que eu entro no trabalho, um pouco antes das 8 da manhã, e eu digo para mim mesmo: tu está cansado? Enquanto a galera estava desfrutando, tu passou o final de semana inteiro dando pau na máquina. Na segunda está todo mundo novinho em folha, tu está detonado. Porque sexta tu trabalhou na obra, sábado tu trabalhou na obra, domingo tu trabalhou na obra. Porque segunda, quando eu chego lá, eu digo para mim mesmo: cara, por que tu não para? Porque tu precisa.
Então eu vou para lá e eu tento ser o melhor Fabiano de todos. Eu tento ser a melhor versão do Fabiano. Quarta e última característica, o pessoal do louvor pode subir para cá. E eu quero usar esse tempo no final eu vou te fazer um convite para você vir à frente para orar comigo. Sabe por quê? Que eu tenho autoridade para te chamar aqui? Porque eu sou um cara que tinha todas as chances do mundo para estar depressivo, deitado em cima de uma cama, tomando remédio, porque eu perdi e entreguei 2 filhos a Jesus. Eu tinha todas as condições do mundo para estar em cima da cama reclamando de tudo na vida, dizendo para todo mundo, não vai para a igreja, isso é conversa fiada, as pessoas não mudam. Não vai para a igreja, as pessoas te criticam e te condenam quando tu erra. Mas eu fui transformado por Jesus. E pela transformação que eu recebi de Jesus, eu aprendi uma coisa: as pessoas estão em um processo. A gente está em um processo. Não exige de você ainda o que você não pode dar. Tenha paciência. Tenha paciência. Dá uma cutucadinha santa e diz para ela assim: tenha paciência, espera um pouquinho mais. Cutuca aí, irmão. Para de pensar que é o fim. Diz aí para ele: para de pensar que é o fim. Deixa eu te dar um ânimo. Diz para ele aí: deixa eu te dar um ânimo. O Senhor ainda vai fazer uma grande obra na tua vida. Você pode profetizar para alguém isso? Deus vai fazer uma grande obra na sua vida ainda. Mas Jesus tinha uma última característica estarrecedora. E aí eu quero que você abra sua Bíblia em João 8, versículo 3 em diante. Eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem. Essa passagem é uma passagem que sempre me traz de volta. Bota aí para mim, João 8, do 3 ao 11. Essa passagem sempre me traz de volta para a terra. Quando eu começo a olhar para as pessoas e começo a tentar fazer juízo, eu sempre corro para cá. Você pode ler aqui comigo? Vou pedir para os meninos dar um espacinho. Nem vai precisar, só o Cláudio que é um pouquinho maior. Diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, vamos fazer rapidinho, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Para por um instante aí. Essa palavra sempre me traz de volta para a terra. Essa palavra ela sempre me readequoa. Quando eu acho que eu estou santarrão demais para o pecado dos outros, ela sempre me readequoa. Ela sempre me coloca na minha verdade. Que eu já tive nesse lugar aí. Eu já tive no lugar do pecador. E Jesus olhou para mim, cara, e quando ele me olhava, ele me dizia assim: não desiste, Fabiano, porque se eles não tiverem pecado, eles vão te apedrejar. Mas mesmo assim eu vou te libertar. Mesmo assim eu vou te amar e vou te tornar digno a receber o meu amor. Quando eu olho para a minha verdade e eu vejo que eu quero julgar pessoas e conceitos, então eu olho para essa palavra e vejo quem é Jesus. O único sem pecado. Olha para uma pecadora e escreve na terra, sem se saber o que ele escreveu. Ele escreve na terra e diz para ela: tem alguém aí te condenando? Tipo assim, na nova versão do Fabiano, na linguagem de hoje. Tem alguém te condenando? Pergunta para eles se eles não têm pecados. E faz o seguinte: manda todos te apedrejarem. Todos os que estão sem pecado, manda te apedrejar. E se alguém te apedrejar, então é justa a pedra.
mas se ninguém te apedrejar, deixa eu te dizer algo. Continua lá, deixa eu te dizer algo. Pula um versículo aí. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles, até o 11, mas ouvindo eles a resposta, esta resposta, e acusados pela própria consciência, você pode dizer isso comigo? E acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Então versículo 10 começa o show. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Para um pouquinho. Ele levanta, não levanta pecador, Luiz, como eu e como tu. Ele levanta puro e sem pecado. Jesus, quando levanta, ele levanta perfeito e sem pecado. Ele não tinha cometido um único erro. Então, quando ele levanta puro e sem pecado, ele olha com um olhar de compaixão para ela e diz para ela: cadê os teus acusadores? Onde se encontram os teus acusadores? O que aconteceu com eles? Não estão mais aí? E ela olha para eles e diz: não, mestre. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Deixa eu te convidar para ficar em pé. Muitas vezes Jesus encontrava pessoas que haviam caído. Você pode ficar atento aqui? Muitas vezes Jesus encontrava pessoas que haviam caído e que não tinham forças para romper com os laços. De repente você está nesse lugar hoje. De repente você está aqui comigo e você está nesse lugar. Você caiu e não tem força para romper com o laço do pecado. Quando encontrava pessoas empenhadas numa luta contra a sua imperfeição, ele, Jesus, as animava a perseverar. Então deixa eu te dizer algo. Você é como eu. Deixa eu te convidar a algo. Deixa eu te convidar a algo, irmão. Persevera um pouco mais. O grande segredo da minha jornada de fé não foi o quanto eu sabia orar ou o quanto eu sabia pregar. O grande segredo da minha jornada de fé sempre foi o permanecer. O meu grande segredo, a minha grande força, quando tu olha para mim e tu acha que eu sou forte, deixa eu te dizer algo, eu aprendi uma coisa: sem Cristo eu não consigo. Então todas as vezes que eu penso em desistir, eu permaneço apenas mais um dia. E eu estou que nem o Alcoólicos Anônimos, só por um dia. Então eu vou e vivo por um dia a mais. E Jesus, todos os dias Ele me diz a mesma coisa: tudo tu pode em Cristo que te fortalece. Nos lábios de Jesus sempre tinha uma palavra que inspirava e que trazia esperança. Eu quero te convidar nessa noite, mudar o quadro, tirar as palavras de crítica e de condenação e colocar palavras de inspiração e de perseverança. Tirar a palavra de condenação e colocar esperança na tua boca. Você precisa nessa noite fazer um voto com Deus, o voto da esperança. Esperar e crer além das circunstâncias, esperar e crer além dos cenários.